hoje é uma atividade de cura, certo? Então, quando a gente fala cura, nós estamos falando do quê? De um tratamento voltado para o físico, não só para o físico, para também as emoções, para o espiritual também. Então, nós entendemos cura não ser apenas buscando o seu equilíbrio físico, porque se ele não melhora a cabeça, não tem como melhorar o físico, né? Se ele não melhorar o espiritual, não tem como melhorar o físico também. Então hoje é uma atividade bastante importante, que é esta força, essa potência de cura que está a vibrar em nosso ambiente. Por isso mesmo, hoje é um bom dia para falar sobre uma sabedoria prática da tradição Tuvacuaçu, a tradição a qual eu sou extensão, ou seja, a qual eu sou ancião, que é sobre o espírito da cura. Mas para a gente chegar lá no espírito da cura, a gente precisa fazer um certo caminho. Mas para vocês entenderem inicialmente, quando na tradição Tuvacuaçu, quando nós chegamos a um determinado ponto do qual nós temos uma missão em relação à prática de cura, a gente se encontra em um processo de reencontrar essa força chamada espírito da cura. Isso acontece, por exemplo, dentro da mata. A gente entra dentro da mata e dentro da mata ocorre uma manifestação que é o espírito da cura. E aí, a partir desse momento, dessa manifestação do espírito da cura, ali é um momento de entendimento do qual nós temos uma habilidade, uma missão, um trabalho voltado às ações de cura, seja ela física, emocional, energética, espiritual, etc. Como eu falei, a gente vai fazer um caminho para entender. A questão é a seguinte: primeiro, que nós nascemos com uma potência. Todos nós, cada um de nós, nascemos com uma potência. Uma certa potência, uma certa quantidade de energia. E essa quantidade de energia, quando nascemos, com o nosso desenvolvimento, então criança, né, bebê, criança, crescimento, adulto, ela tem o seu movimento, tal como uma semente. Ela vai agregando mais nutrientes, alimento, mais força, mais conhecimento, e a gente vai com isso crescendo e desenvolvendo o cérebro, desenvolvendo o corpo, desenvolvendo os músculos e assim vai, né? Então a gente vai se desenvolvendo nessa energia que somos, que já temos. Porém, em cada passagem de ano, ou seja, em cada novo ciclo, em cada novo ano, nós vamos naturalmente, por uma lei natural, desgastando essa energia. E daí que vem o processo do tempo e o processo do envelhecimento. Então a gente vai perdendo essa energia. Ela tem o seu tempo. Se a gente observar até no que diz respeito à biologia do corpo, no seu aspecto bioquímico e tudo mais, nós sabemos que existem informações genéticas, isso é chamado de epigenética, capazes de identificar a quantidade de tempo metabólico que nós temos, de quanto nós temos dessa energia e de quanto nos falta dessa energia também. Hoje, nos estudos científicos, é possível fazer essa observação. A mesma coisa, como um todo, na nossa energia sutil de vida. Então nós temos aquela potência de vida, a gente vai desgastando, 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 desgastando. Bom, e aí chega o momento de a gente partir desse plano para o plano espiritual. Isso, cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, cada um vai, né, passar o seu trajeto, tem a sua predestinação,
Mas tem uma coisa aí que entra, que é o destino, que é a forma como a gente caminha na vida. Então, mesmo tendo essa quantidade de energia, nós podemos desgastar mais rapidamente essa energia, por uma série de situações. É a mesma coisa que a gente faz com o nosso corpo físico. Você se alimenta mal, você vai ter um problema físico. Não tem jeito, você vai ter um problema no intestino, você vai ter uma intolerância alimentar, você vai ter um problema no fígado. É a sua opção, é a sua escolha. Você se alimentou ruim, às vezes você não teve condição de se alimentar melhor. E aí você sofre com aquilo. E isso, esse desgaste, né, porque nós temos um corpo que podemos ter, por exemplo, um fígado em fadiga. E a fadiga do fígado, por exemplo, é mostrada muito claramente quando a pessoa vai fazer o exame e passa com o médico, e o médico fala o seguinte: você está com esteatose hepática, ou seja, gordura extravasada no fígado. O fígado precisa de colesterol para trabalhar direito. O fígado é um guardião do nosso organismo, mas ele entra em fadiga. Né? E aí você não tem enzimas pancreáticas adequadas, porque pega o pâncreas também, e aí vai. Então, desgastou. Você exigiu demais, né? É até a diferença entre alergia e aquela coisa da intolerância. A pessoa, às vezes, ela já não consegue comer um alimento, um determinado alimento, porque o organismo já não aguenta mais. Já não tolera mais aquilo. Então, nós estamos desgastando aquela energia. Isso físico. Agora, observando os impactos que passamos e muitas vezes que mantemos e desenvolvemos, o quanto nós desgastamos da nossa energia mental. O quanto nós desgastamos da nossa energia com emoções que desequilibram. Antigamente, nós chamávamos os com maior idade de sábios. Sábios. Atualmente, a gente tem medo de chamar por quê? Porque está com Alzheimer, né? Está com demência. Isso não é simplesmente porque é assim. Não é assim. Não é assim. Mas uma série de fatores leva a isso. Emoções em desequilíbrio, sentimentos, o ritmo de vida, a alimentação. Quando é jovem, passar a noite inteira acordado é maravilhoso. Vai somando, depois sente na pele. É assim. Como clarear a cabeça do jovem que ele vai passar por isso? Ele não entende isso, porque ele ainda não passou por isso fisicamente nessa vida, então ele não acredita que ele vai sofrer impactos com isso. Mas depois, quando pega uma determinada idade, ele percebe que teve impactos. Gastamos a energia emocional, gastamos a energia mental. As nossas mitocôndrias, que são usinas de força dentro do nosso organismo, elas estão em fadiga. Elas produzem pouca energia. Aliás, elas se desenvolvem pouco. E olha que nós temos mitocôndrias em muita quantidade em nossos músculos e nas células neurais. Então, perde massa muscular e cérebro começa a danificar, começa a pegar a cognição, né? Aquela coisa chamada psicossomatização, né? Ou seja, as emoções atingindo o corpo, é visível e cada vez mais visível no nosso momento presente. Mais e mais as informações e os impactos chegam até nós e fazem uma espécie de hipnose em nossa cabeça e a gente fica num ritmo pensando sobre aquilo. Os medos, medo de sair na rua. Será que volto para casa ou não volto? O que será que vai acontecer? Ai, minha filha saiu, meu filho saiu e agora? Ai, eu preciso... As preocupações. Isso é desgaste de energia. Temos também desgaste de energia espiritual. Vários impactos espirituais que a gente não cuida e sente. Poxa, fui naquele lugar e me senti mal.
Saí de lá bocejando, arrepiado. Estou vendo vultos, não sei o que é isso. Nossa, tenho uma dor de cabeça estranha. Já passei por tudo e a dor de cabeça continua. Então, esses desgastes energéticos e espirituais, eles também acontecem. E a pessoa não nota, ou melhor, até nota, porque sente, mas ela não vai atrás para repor. Porque a nossa vida, se vocês observarem desde o físico do organismo até qualquer outro aspecto, emocional, espiritual, necessita de reposição. Todo dia nós nos alimentamos, nós precisamos repor a energia. Você se alimenta de comida, você se alimenta de energia? Você se alimenta de emoções boas, emoções equilibradas? Aqui nós estamos reunidos para nos alimentar de energia, fortalecer e não deixar que esse desgaste saia do natural. Porque natural nós vamos envelhecer. Envelhecer não é ruim. Envelhecer é natural. Só que como você quer envelhecer? Essa é a questão. O que você está fazendo para envelhecer bem? E o que você não está fazendo, que vai só depois, quando a coisa estiver muito pesada, olhar para trás e falar: poxa, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter feito dessa forma, deveria ter agido dessa maneira, deveria ter, realizado o que eu não realizei. Então esse é um ponto importante. Independente da idade que você tenha agora, a gente sempre pode mudar e se tratar. Mas a gente precisa entender que essa questão de cura não é assim: eu estou doente e vem uma força milagrosa e pum! É um caminho tal como nós fizemos com a doença. A doença também, ela não vem assim. Ela também é um caminho. Ela pode estar oculta dentro do nosso corpo, por exemplo, e a gente não notar. Mas ela está acontecendo ali por uma série de razões, até genéticas. Mas até genéticas nós podemos silenciar o gene ou ativar mais aquele gene para a doença aparecer. Essa é a questão. Isso é uma das coisas que a ciência da saúde procura intensamente na atualidade. Aprender e entender como silenciar os genes que produzem ou que estão ali quietinhos, mas por fatores vários externos, favorecem, são ativados e produzem doenças. E aparece a doença. Como as doenças emocionais guardadas há tanto tempo que de repente aparecem. Então, a cura é um caminho. Lógico que nós temos algo que é espetacular, porque de repente a gente está numa condição e uma potência vem e junto conosco aquilo faz uma mudança, uma transformação que a gente alcança a cura, o equilíbrio. Aliás, cura é equilíbrio, né? A gente precisa entender cura como equilíbrio. Então, cura não é você exatamente voltar ao mesmo estado que você era no passado. Não é bem isso. Porque ali já veio uma nova informação. Se você passou por uma doença, uma situação difícil, aquela informação, ela já é no seu ser, ela veio para você. Você precisa equilibrar e ser mais maduro, ou seja, melhorar as suas escolhas, amadurecer nesse sentido, para ir além nesse processo de cura. Cura é contínua. Não existe ninguém exatamente são. Não existe. Em tudo que seja pesquisado, estudado, seja no aspecto físico ou espiritual, não existe ninguém com saúde absoluta. Porque nós temos esse caminho de desgaste. Faz parte do processo. Mas o equilíbrio é o ponto. Como que a gente chega nesse equilíbrio? Então, o que é uma ação de cura espiritual? O que é uma
pagelança de cura. O que é uma ação magística de cura? O que é uma ação de ancestrais atuando na cura? É levar o ser ao seu equilíbrio. Muitas vezes a pessoa recebe e passa por aqui, passa por outros lugares também e recebe uma cura espetacular. Poxa, eu tinha isso e de repente desapareceu. Nossa, eu fui no médico, não apareceu, não está mais. Isso ocorre, sem dúvida nenhuma ocorre. Mas a cabeça da pessoa não muda. E depois a gente vai ver para frente, a pessoa pode voltar com o mesmo problema ou com um outro problema. A questão não é a gente enfrentar, né, não é ter os problemas, é como a gente enfrenta esses problemas. E o que nós temos de capacidade dentro de nós, que a gente trabalhou dentro de nós, para equilibrar isso. Então, uma ação de cura é toda essa potência para equilibrar isso. Toda ação de vibrações que são irradiadas, o sopro em determinado local, a passagem das ervas, as rezas, tudo isso são elementos que se encaixam direitinho para você, para eu, para nós, retornarmos a esse equilíbrio. E às vezes é como virar uma chave. Você vira a chave e a coisa, pum, acontece. Acontece. E você sente aquela potência de cura. E isso a gente chama de fenômenos, né? São chamados de fenômenos paranormais, fenômenos de cura. Fenômenos ainda porque a gente considera como uma coisa muito fora do comum, mas ela não é uma coisa assim tão fora do comum. É bastante natural, mas a gente não tem ainda essa capacidade, né, de pensar que é natural. Alguns não têm, outros têm. O quanto você faz para a sua cura? Bom, entendemos um aspecto amplo que é cura. Como que a tradição Tuvacuaçu realiza esta força, esse contato com essa força de cura? Porque além de nós que precisamos nos nutrir de energias, de vibrações, de potência, tem forças espirituais doadoras dessas potências. E a força mais doadora disso se chama natureza. É a força mais pura dessas vibrações. E é na natureza que nós vamos entrar em contato com essas forças de cura. Então, quando eu vou falar uma coisa aqui, e como está também sendo filmado para ir para o YouTube, é uma coisa que ainda ninguém fala na internet. E, aliás, é uma coisa muito específica da tradição Tuvacuaçu, que é Anka'apoan, o espírito da cura. Anka'apoan. Anka é espírito, Poan é cura, que é o espírito da cura. E quando vocês virem por aí falando do espírito da cura, vocês sabem que a origem é aqui. Porque na internet tem muito disso, né? O pessoal copia sem saber o que realmente é. Quando eu estava no meu processo importante de iniciações dentro da tradição Tuvacuaçu, porque a tradição Tuvacuaçu tem várias iniciações, é um caminho iniciático, é um caminho de desenvolvimento, é um caminho de aprendizado, de contato aos ancestrais. Nós fazemos o contato com os ancestrais, nós manifestamos as potências que os ancestrais trazem. E eu estava na mata e estava fazendo minhas rezas dentro da mata mesmo, mata fechada. E nas minhas rezas eu estava rezando para o espírito da cura, Anka'apoan. Então eu rezava Nyayoni aware kware mare tere ni yurukusu ni arapone aware ya ni Anka'apoan ete Anka'apoan ni sanani tuarache. Né? Eu estava falando
na minha reza, uma parte dela era que o espírito da cura traga luz na minha cabeça. E quando eu me encontrava nessa reza, pedindo para o espírito da cura trazer a luz para a minha cabeça, um vento entrou naquela região onde estava na mata e levantou a poeira e as folhas dentro da mata e girou. Ele tinha um pouquinho mais alto que a minha altura, não sou tão alto, um pouquinho mais alto, e ficou girando enquanto eu fazia a reza. Aí eu fiz toda a reza, observei, aquela era a manifestação do vulto do espírito da cura. E quando a gente faz isso no momento dentro da mata, é interessante que a mata, ela se transforma. A gente chama isso de oró. Né? Traduzindo para o português, seria aberturas de portais dentro da mata. Vai. Então a mata, ela se transforma. Uma pessoa que vai para a mata, se você for para a mata, uma pessoa para realmente começar se ela não tem assim, costume de ir para uma mata mais fechada, ela demora uns 5 dias, mais ou menos, para se acostumar e conseguir aumentar a percepção dela para perceber os movimentos da mata. O canto da variedade de pássaros, a coloração das folhas e outros movimentos que ocorrem. Tem momentos que a mata fica total silêncio, depois volta de novo a ter vários ruídos, vários sons, né, várias rezas, como nós falamos. Uma pessoa que está mais acostumada faz isso mais rapidamente. Então, naquele momento, entrando ali na mata para fazer uma reza, se manifestou o vulto de um espírito. Não é um espírito como nós, que estamos aqui vivos. Não é um espírito humano. É um espírito das forças naturais, é um espírito de forças da natureza, que tudo se encaixa direitinho e manifesta uma força. E esta força se chama cura. Muito bem. Isso é uma coisa fora do normal para a maioria das pessoas e muitas não acreditam. A diferença entre acreditar ou não é quem vivencia. Quem realmente vivencia sabe o como é, o que acontece, né? O Camuê, levanta do chão, meu neto, esse é meu neto. Ô, tchê. Vixe Caiará. Então, a pessoa quando vivencia, quando ela tem experiência, vivencia, é impossível ela dizer que não é. Mas é interessante a gente notar algumas coisas. Por exemplo, tudo bem, são todos movimentos naturais, né? O vento entrou na mata, mexeu nas folhas, levantou a poeira, né? Fez aquele vórtice de vento dentro da mata, né? É uma coisa natural, são elementos naturais acontecendo. O interessante é entender o seguinte: por que ocorreu exatamente naquele momento da reza? E da reza daquela força, daquela potência que nós já conhecíamos, que o Ankapoan ele se manifesta, uma das manifestações do vulto de Ankapoan é assim. E se manifestar naquele momento. O que tudo encaixado, tudo direitinho, eu estava naquela hora, naquele momento, naquele local, dentro da mata onde ocorria um movimento natural a qual eu presenciei e se manifestou. Então, a cura, o processo da cura, isso é um ensino, que o processo da cura ele é assim, tudo precisa estar muito bem encaixado. É isso que a gente não consegue perceber. Por exemplo,
Antigamente, se tinha muitos partos naturais. Hoje em dia é um pouco mais complicado, por várias razões. Ok. Mesmo assim, hoje os partos, eles são muito programados, né? É muito programado. Então, a tal dia você vem, você sentiu tal, tá sentindo tal dia você vem, tal momento. Antes era mais natural. Mas isso não estou dizendo que um é errado, o outro é certo. Não é bem isso que eu estou dizendo. O que eu quero clarear é que os processos naturais, eles são espontâneos. Os processos naturais de cura, de sair de uma doença para atingir a cura, também são espontâneos. Eles não são forçados. Eles não acontecem porque a gente quer. Esse é um ponto importante. Mas se nós realizarmos todos os elementos que dê condição a isto, o favorável desse processo é o equilíbrio. Nós estamos mais próximos do equilíbrio. Mas se não criarmos uma condição adequada para isso, não vai ocorrer esse equilíbrio. É como se nós pegássemos uma pessoa que ela está doente, ela quer melhorar, ela quer, dentro dela ela quer a saúde, mas ela critica tudo, ela tem um mau humor, né? Ela acha que é a vítima do mundo e só ela e pronto. É aquele doente que não quer ser curado. Ele não está próximo ao equilíbrio, está distante disso. Não tem como. Não tem como. Não tem como essa pessoa chegar ali. Então, nós precisamos dar condições. Uma atividade assim, como vocês vão vivenciar, ela faz isso. Ela produz o ambiente adequado para que ocorra a cura espiritual. Antes de nós estarmos aqui, agora, muitas ações anteriores a vocês chegarem foram feitas para que esse processo ocorra. Essa coisa espiritual, nós não brincamos. Existem caminhos, atividades, preceitos, fundamentos, ações que são realizadas para que nesse momento tudo fique propício para aquela potência de cura. Para que a força do espírito da cura se manifeste. O espírito da cura é uma potência entre o plano espiritual e o nascimento, entre a vida física e a morte. É uma potência que atua nesses entrecruzamentos da existência. De nascer para o físico ou de nascer para o espiritual. É uma força que se encontra na natureza, mas precisa se saber comunicar com ela, falar com ela. Se a gente quer se comunicar com uma pessoa, a gente precisa saber se comunicar com a pessoa. Nem todos aceitam só uma forma de comunicação. Então a gente precisa aprender a como se comunicar com uma força espiritual. Nós precisamos aprender a como se comunicar com a cura. Nós precisamos aprender a como se comunicar com o nosso corpo. Como você trata o seu corpo? Você toca no seu corpo e fala para o seu corpo, conversa com ele? Ou você fala assim, ô fígado, mais uma vez agora, poxa, você é um podre. Podre. Você está afirmando. Seu psiquismo vai gerar reações. Sua energia vai favorecer esse podre, esse ruim. Então as práticas milenares, elas são de uma tecnologia bastante avançada, porque além do seu aspecto físico, ela envolve os aspectos mais sutis também. Não é só saber a erva, a planta correta para tratar esse mal, não é bem assim.
Aliás, uma planta é um ser. É reconhecido como um ser. Uma pedra é reconhecida como um ser. Eu sei ver a história de uma pedra, eu sei ver a história de uma planta, eu sei ver a história de uma árvore. Como eu aprendo a ver a história de um ser humano. E quando eu conheço um ser humano, quando eu conheço uma outra pessoa, a história da outra pessoa, eu aprendo a me comunicar com ela. Eu sei a potência que ela pode transmitir. Né? Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um caminho. Que nós possamos fazer esse caminho o mais em equilíbrio possível. E que a sua busca espiritual seja sempre para esse equilíbrio. Era isso que eu queria passar hoje para vocês. Poranheté, Vishikayará. E você que está assistindo esse vídeo, dê aquele apoio para nós, aquele apoio. Ative notificação, sininho, dê um like legal, compartilhe. Faça essa mensagem chegar também, porque no universo do xamanismo é a prática mais antiga de todos os povos. E no universo do xamanismo, ainda hoje se fala, não se fala do xamanismo raiz mesmo, da essência como é. É muito festivais, é muito dança em volta da fogueira, apenas beberagens de poder e esquecem da essência que se chama vida. Então, se você gostou desse vídeo, nos ajude a divulgá-lo. E também na descrição tem os dias das atividades espirituais que realizamos e você é nossa convidada ou nosso convidado. Vishikayará, Poranheté.